Eu sou a Andressa e hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma cheesecake de frutas vermelhas com massa sablé de cacau. Vem comigo fazer o melhor cheesecake que vai surpreender toda a sua família no ano novo. Esse cheesecake não é igual aos outros. Ele é feito com uma massa sablé de cacau. O recheio de cheesecake não é assado. E aqui a gente tem uma geleia de frutas vermelhas finalizada com romã e cereja. Então assim, já dá para ver que é sucesso. Então, para a massa da nossa cheesecake, a gente vai fazer uma massa sablé de cacau. Vou colocar o trigo em um bowl, o açúcar, o cacau aqui, uma pitadinha de sal para equilibrar. E agora a gente vai pegar a manteiga em cubo, gelada, e vamos jogar aqui e colocar a mão na massa. É literalmente a mão na massa mesmo, até a gente formar uma farofinha. Ó, daí assim, quando chegar parecendo uma terra, uma areia, é hora de adicionar o ovo. Sempre bom quebrar em um outro recipiente, por segurança. Vamos adicionar o ovo e mexer mais com a mão. Vai ficar essa consistência mesmo, parece uma massinha, mas a gente vai juntando tudo. Quando chegar neste momento assim, que tudo se formou uma bolinha, grudou tudo, a gente vai colocar em um saquinho e deixar uns 20 minutinhos na geladeira para firmar. Caso você não goste de colocar literalmente a mão na massa, pode também fazer tudo isso na batedeira, vai batendo aos poucos, porque a gente primeiro tá mexendo com os secos e tal, mas ela vai chegar nessa consistência aqui. Colocar na geladeira por 20 minutinhos e depois higienizar as mãos para a próxima parte. Então agora, enquanto a nossa massa sablé tá gelando um pouquinho na geladeira para pegar uma estrutura, a gente vai começar a fazer o recheio do nosso cheesecake. A primeira coisa, a gente vai pegar a gelatina e vai jogar devagarinho assim na água, pra ela já ir hidratando enquanto a gente vai preparando as outras partes. Vai dar uma leve mexidinha aqui, só pra ela virar esses empelotadinhos. E agora a gente deixa ela de lado que ela vai endurecer. Agora a gente vai pegar o cream cheese junto com o açúcar e vamos bater na batedeira. Você também, se não tiver uma batedeira ou não gostar de usar, pode bater com fouet. Demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais trabalhoso, mas funciona do mesmo jeito. O açúcar. E agora a gente vai bater até formar um creminho leve e aerado. Agora a gente vai adicionar creme de leite. Agora a gelatina endureceu, mas não dá pra gente colocar ela assim. Então você coloca uns 5 segundinhos, no máximo 10, pra não queimar ela, no micro-ondas antes de adicionar aqui. Ela fica assim, mais liquidazinha, mas ainda você tá vendo as bolinhas. Agora a gente vai ligar a batedeira em velocidade baixa e vai jogar em fio. Aqui eu vou finalizar só um pouquinho misturando com a espátula, porque às vezes a batedeira não pega lá no fundo, dependendo do tamanho da batedeira e da quantidade que você tá fazendo. Então é bom dar só uma mexidinha, ó. Essa consistência aqui, ó, tá perfeita pro nosso cheesecake, ó. Tá mole, mas tem a firmeza de um cheesecake. Então agora a gente vai deixar essa misturinha aqui um pouquinho de lado. Vamos voltar pra nossa massa sablé, pra gente abrir ela, colocar ela pra assar um pouquinho antes de adicionar o recheio. Então agora a gente vai pegar um plástico. Pode ser o mesmo da massa ou um outro, porque a gente vai colocar a massa aqui e vai abrir ela com um rolo dentro do plástico. Pode ser dentro de um plástico, em contato com 2 plásticos, com papel, manteiga, enfim. Não dá pra abrir ela direto no rolo, porque ela é uma massa molhadinha, então ela vai grudar tudo. Então aqui, ó, a gente vai abrir a nossa massa, que ficou uns 20 minutinhos, pegar uma forma, já não tá grudando tanto no dedo, né? Vai botar ela aqui no meio, com a ajuda do rolo, a gente vai abrir. A gente vai abrindo ela, mais ou menos na medida do aro da nossa forma, tá? Essa receita aqui tá sendo baseada em um aro de 18 centímetros de diâmetro. Então, se você for fazer um menor ou uma receita maior, tem que alterar a proporção para poder dar certinho. 2
esse aqui é o aro, é uma forma de fundo removível. Pode ser essa aqui mesmo, de bolo, ou aquelas mais de torta que você abre, tem uma trava, que ela também é ótima, é até ideal mais pro cheesecake. Agora que a gente abriu, a gente vai pegar essa massa, pode até rasgar aqui o plástico. Eu tirei o fundo aqui da forma, aí eu vou cortar em volta, bem na medida certinha dela. Aí ela saiu certinha no formatinho aqui. A gente coloca dentro do aro. E daí a gente coloca aqui com esse restante aqui, a gente faz uma bordinha em volta de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, só pra ter uma leve base na nossa cheesecake. Eu não quero que fique uma coisa muito alta, porque eu quero que apareça o recheio branco da cheesecake. Então a gente vai pegar aqui com a mão mesmo, modando aqui o dedo, com o dedo. Mas assim, isso vai de pessoa para pessoa. Se você quiser também abrir a massa, colocar aqui, daí cortar a borda, ou quiser uma bordinha mais alta, isso fica do estilo de cada um, né? De cada cheesecake. Eu particularmente acho muito mais bonito quando a base fica mais embaixo, né? Não fica tão alta na lateral. Mas também tem muito cheesecake que a base é bem altinha. É muito pessoal. Então daí aqui, agora, ó, forrei, deixei mais ou menos aqui, ó, um dedinho de altura aqui, assim. Aí, pra ela não estufar tanto, eu vou fazer leves furadinhas, pode fazer com garfo, enfim, né? Ou também você pode pegar e colocar grão de feijão aqui. Enche ela com grão de feijão, coloca um papel manteiga, coloca grão de feijão pra fazer o peso, aí ela não estufa, porque senão ela vai subir. Daí a gente só faz uns furinhos, só pra ela não crescer tanto, igual massa de quiche, né? Todas essas massas que a gente faz assim, que é pra ficar baixa, só pra não estufar. Nesse caso aqui, eu não untei a forma, porque é uma massa, vocês podem ver aqui, ó, na minha mão, é uma massa que vai muita manteiga, então ela já é uma massa gordurosa. Consequentemente, você não precisa untar a tua forma pra fazer, ó. Você pode até ver, ó, que a massa tá até brilhante, o que sobrou da massa, ó. Com esse restinho aqui de massa também, você pode pegar, fazer bolachinhas, você pode assar, fazer bolachinhas, fazer formatinhos, enfim, o que você quiser pra não perder a massa. Pode fazer mini cheesecakes, enfim, essa massa é 1001 utilidades. Você pode fazer o que você quiser. Pode, por exemplo, pegar um garfo, fazer a bolinha, amassar com um garfinho, assim, fica igual aquelas de feirinha. Você pode usar um cortador de bolacha e cortando, já aproveita que tá nas festas de fim de ano, né? Já faz umas bolachinhas final de ano, pega aí um floquinho de neve, já faz uma coisinha bonitinha. Aí agora a gente vai colocar no forno de 10 a 12 minutinhos, bem rapidinho, só pra ela dar uma assada, porque a gente tem o ovo que é cru aqui, né? Então a gente vai só deixar ela assar um pouquinho, dar uma douradinha, pra depois a gente fazer o recheio do cheesecake. Agora eu coloquei no forno, 180 graus, pré-aquecido. Vamos deixar ali uns 11 minutinhos, que fica entre o 10 e o 12, só pra dar uma assada mesmo. Daí a gente retira pra poder colocar o recheio do cheesecake. Então, gente, passou os 11 minutinhos a 180 graus, a massa ficou assim, bem douradinha. Ela deu leves crescidinhas, mas logo que você tira do forno, ela já vai abaixar com a mudança de temperatura. Então agora a gente vai deixar ela esfriar um pouco, porque como o recheio do cheesecake ali, né, o cream cheese e tal, ele está gelado, se a gente botar aqui ele pode derreter. Então a gente vai esperar, que tá muito quente, vamos esperar. E enquanto a gente tá esperando, vamos começar a fazer a nossa geleia também para ela ir esfriando. Aqui na nossa geleia a gente vai utilizar 300 gramas de frutas vermelhas, congeladas ou frescas, o que você preferir, não faz diferença. Aqui a gente tem morango, blueberry e amoras. O açúcar. E assim, eu não coloco, muita gente coloca o limão já agora. Eu acho que isso pode deixar muito ácido a geleia. Então eu prefiro formar a geleia aqui. Quando ela já estiver terminando, eu desligo e daí coloco o suco de meio limão. Ao meu ver, meio limão para essa quantidade é ok, mas né, isso depende de quanto você quer, o toquezinho da acidez. Fica
mesma com o caldinho, mas não fica tão aguada. E ela ainda fica com os pedaços das frutas. No caso, se você quiser ela bem lisinha, sem os pedacinhos, daí você pode pegar e bater no mixer um pouco pra tirar esses pedacinhos. Daí ela vai ficar mais lisinha, né? Mas aqui eu particularmente gosto, acho que fica bem legal você sentir também um pouquinho da textura da fruta, faz parte do cheesecake, assim. Agora que a gente desligou aqui, terminou, vou colocar aqui o suco de meio limão, dar uma misturada aqui, ela ainda tá quentinha. E agora eu vou deixar a geleia aqui de lado, esfriando, e vamos voltar para juntar o nosso recheio com a nossa massa sablé. Brown! Voltamos aqui com a nossa massa, que já está bem fria e durinha. E aqui o nosso recheio, ó, bem consistente. Agora a gente vai pegar e literalmente rechear. Gosto de rechear aqui dentro, né? Pra poder criar toda a estrutura. Por mais que o recheio aqui do cream cheese esteja bem estruturado, eu acho que é mais legal a gente fazer aqui. E agora a gente vai só ajeitando assim. Não tem muita regra aqui, nivelando ele. Então agora a massa e o recheio juntos a gente leva para geladeira. O ideal é que você faça isso pelo menos um dia antes da ceia de ano novo. Por quê? O certo seria ficar 12 horas na geladeira para ela firmar bem e quando você tirar da forma ela ficar bem retinha, bem nivelada. Se você não tem todo esse tempo, dá para deixar pelo menos umas 4 horas na geladeira para ela poder firmar, porque senão não vai ficar tão certa a consistência desse cheesecake, não vai pegar legal. E daí depois que você tira da geladeira, você pode pegar ela, colocar a geleia aqui e depois desenformar, que fica mais reto. Ou você pode pegar e desenformar direto em uma boleira, em uma travessa, enfim, se você queira servir numa travessa mais alta. E daí ir colocando a geleia e as frutas para finalizar na própria boleira. Isso é de um jeito ou de outro, nenhum jeito tá errado. Isso fica a critério de cada pessoa, como achar melhor. Agora a gente vai desenformar a nossa cheesecake. Ela não ficou tanto tempo na geladeira, então ela não vai estar tão firminha, mas já serve. Agora a gente vai colocar a nossa geleia de frutas vermelhas. Agora vamos finalizar com romã, nada mais final de ano do que romã. Pode abusar aqui, colocar bastante para ficar bem legal, bem gostoso. E vamos finalizar com cerejinhas para decorar. Também é uma fruta muito usada nas festas de final de ano. Tá pronto o nosso cheesecake de massa sablé de cacau e frutas vermelhas. Vamos experimentar então o nosso cheesecake de massa sablé. Gente, essa massa aqui faz toda a diferença, porque ela não é uma bolachinha triturada com manteiga, ela tem todo um sabor e a geleia com o romã ficou muito, muito bom. E também aqui, ó, o cheesecake bem cremosinho. Só façam. Vai ser sucesso garantido.